Título: Notas preliminares. Essa nota preliminar pertence ao 7º volume das Publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Em 1895 e 1896, formulei algumas teses sobre a patogênese dos sintomas histéricos e sobre os processos psíquicos que ocorrem na histeria. E agora que passados muitos anos proponho-me fundamentá-los mediante o relato pormenorizado de um caso clínico e de seu tratamento, não posso furtar-me a algumas observações preliminares, com o propósito, em parte, de justificar por vários ângulos meu procedimento e, em parte, de reduzir a proporções moderadas as expectativas que isso possa despertar. Foi sem dúvida incômodo para mim ter de publicar os resultados de minhas investigações, aliás, de natureza surpreendente e pouco gratificante, sem que meus colegas tivessem possibilidades de testá-los e verificá-los. Não menos embaraçoso, porém, é começar agora a expor ao juízo público parte do material em que se basearam aqueles resultados. Não deixarei de ser censurado por isso, só que se antes fui acusado de não comunicar nada sobre meus pacientes, agora dirão que forneço sobre eles informações que não deveriam ser comunicadas. Espero apenas que sejam as mesmas pessoas a mudarem assim de pretexto para suas censuras e, desse modo, renuncio antecipadamente a qualquer possibilidade de algum dia eliminar suas objeções. Contudo, mesmo que eu não dê importância a esses críticos estreitos e malévolos, a publicação de meus casos clínicos continua a ser para mim um problema de difícil solução. As dificuldades são em parte de natureza técnica, mas em parte se devem à índole das próprias circunstâncias. Se é verdade que a causação das enfermidades histéricas se encontra nas intimidades da vida psicossexual dos pacientes, e que os sintomas histéricos são a expressão de seus mais secretos desejos recalcados, a elucidação completa de um caso de histeria estará fadada a revelar essas intimidades e denunciar esses segredos. É certo que os doentes nunca falariam se lhes ocorresse que suas confissões teriam a possibilidade de ser utilizadas cientificamente. E é igualmente certo que seria totalmente inútil pedir-lhes que eles mesmos autorizassem a publicação do caso. Nessas circunstâncias, as pessoas delicadas, bem como as meramente tímidas, dariam primazia ao dever do sigilo médico e lamentariam não poder prestar nenhum esclarecimento à ciência. Em minha opinião, entretanto, o médico assume deveres não só em relação a cada paciente, mas também em relação à ciência.
seus deveres para com a ciência. Em última análise, não significam outra coisa senão seus deveres para com os muitos outros pacientes que sofrem ou sofrerão um dia do mesmo mal. Assim, a comunicação do que se acredita saber sobre a causação e a estrutura da histeria converte-se num dever. E é uma vergonhosa covardia omiti-la quando se pode evitar um dano pessoal direto ao paciente em questão. Creio ter feito tudo para impedir que minha paciente sofra qualquer dano dessa ordem. Escolhi uma pessoa cujas peripécias não tiveram Viena por cenário, mas antes uma cidadezinha distante de província, e cujas circunstâncias pessoais devem, portanto, ser praticamente desconhecidas em Viena. Desde o início, guardei com tal cuidado o sigilo do tratamento que apenas outro colega médico digno de minha total confiança pode saber. Que essa moça foi minha paciente desde o término do tratamento. Espero ainda 4 anos para sua publicação, até tomar conhecimento de que na vida da paciente sobreveio uma modificação de tal ordem que permite supor que seu próprio interesse nos acontecimentos e processos anímicos a serem aqui relatados terá desaparecido. Como é evidente, não conservarei nenhum nome que pudesse colocar na pista algum leitor dos círculos leigos. Além disso, a publicação do caso numa revista especializada e estritamente científica servirá como garantia contra esses leitores não habilitados. Naturalmente, não posso impedir que a própria paciente sofra uma impressão penosa, caso a história de sua própria doença venha a cair acidentalmente em suas mãos. Mas ela não saberá por esse relato nada de que já não tenha conhecimento e poderá perguntar a si mesma quem, além dela, poderia descobrir que é ela o objeto deste trabalho. Sei que existem travessão, ao menos nesta cidade travessão, muitos médicos que, abre parênteses, por revoltante que possa parecer, fecha parênteses, preferem ler um caso clínico como este, não como uma contribuição à psicopatologia das neuroses, mas como um roman à clef, destinado a seu deleite particular. A esse gênero de leitores posso assegurar que todos os casos clínicos que eu venha a publicar no futuro serão protegidos contra sua perspicácia por garantias semelhantes de sigilo. Muito embora este propósito imponha restrições extraordinárias à minha disponibilidade do material. Nessa história clínica, a única que até agora consegui fazer romper as limitações impostas pelo sigilo médico e por circunstâncias desfavoráveis, os aspectos sexuais são discutidos com toda a franqueza possível. Os órgãos e funções da vida sexual são chamados por seus nomes exatos, e o leitor púdico poderá convencer-se por minha descrição de que não hesitei em conversar sobre tais assuntos nessa linguagem mesmo com uma jovem. Acaso devo defender-me também dessa censura?
reclamei para mim simplesmente os direitos do ginecologista, ou melhor, direitos muito mais modestos, e acrescentarei que seria um sinal de singular e perversa lascívia supor que essas conversas possam ser um bom meio para excitar ou satisfazer os apetites sexuais. De resto, sinto-me inclinado a expressar minha opinião a esse respeito com algumas palavras tomadas de empréstimo. Abre aspas. É deplorável ter de dar lugar a tais protestos e declarações num trabalho científico, mas que ninguém recrimine a mim por isso. Acuse-se antes o espírito da época, em virtude do qual chegamos a um estado de coisas em que nenhum livro sério pode estar seguro de sobreviver. Fecha aspas. Schmidt, 1902, prefácio. Passo agora a comunicar o modo como superei as dificuldades técnicas da elaboração do relatório deste caso clínico. Essas dificuldades são muito consideráveis para o médico que tem de realizar cotidianamente 6 ou 8 desses tratamentos psicoterapêuticos e não pode tomar notas durante a própria sessão com o paciente, pois isso despertaria a desconfiança dele e perturbaria a apreensão do material a ser recebido por parte do médico. Além disso, ainda é para mim um problema não resolvido o modo como devo registrar para publicação a história de um tratamento mais prolongado. No presente caso, 2 circunstâncias vieram em meu auxílio. Primeiro, a duração do tratamento não ultrapassou 3 meses. E segundo, os esclarecimentos do caso se agruparam em torno de 2 sonhos, abre parênteses, um relatado no meio do tratamento e outro no fim, fecha parênteses, cujo enunciado foi registrado imediatamente após a sessão. Assim, proporcionando um ponto de apoio seguro para a teia de interpretações e lembranças deles decorrentes. Quanto à própria história clínica, só a redigi de memória após terminado o tratamento, enquanto minha lembrança do caso ainda estava fresca e aguçada por meu interesse em sua publicação. Por isso, o registro não é absolutamente travessão, fonograficamente travessão fiel, mas pode-se atribuir-lhe alto grau de fidedignidade. Nada de essencial foi alterado nele, embora em vários trechos para maior coerência expositiva, a sequência das explicações tenha sido modificada. Passo agora a salientar o que será encontrado neste relato e o que falta nele. O trabalho levava originalmente o título de Sonhos e Histeria, que me parecia peculiarmente apto a mostrar como a interpretação do sonho se entrelaça na história de um tratamento e como, com sua ajuda, podem preencher-se as amnésias e elucidarem os sintomas. Não foi sem boas razões que
no ano de 1910, dei a um laborioso e exaustivo estudo sobre os sonhos, a interpretação dos sonhos, precedência sobre as publicações que tensionava fazer acerca da psicologia das neuroses. Aliás, pude verificar por sua acolhida quão insuficiente é o grau de compreensão com que tais esforços são ainda hoje recebidos pelos colegas. E nesse caso não era válida a objeção de que o material em que eu baseara minhas assertivas fora retido, sendo, portanto, impossível promover-se uma convicção de sua veracidade fundamentada em verificações. Ocorre que qualquer um pode submeter seus próprios sonhos ao exame analítico, e a técnica de interpretação dos sonhos é facilmente assimilável pelas instruções e exemplos que ali forneci. Hoje, como naquela época, devo insistir que o aprofundamento nos problemas do sonho é um pré-requisito indispensável para a compreensão dos processos psíquicos da histeria e das outras psiconeuroses, e que ninguém que pretenda furtar-se a esse trabalho preparatório tem a menor perspectiva de avançar um único passo nesse campo. Portanto, como este caso clínico pressupõe o conhecimento da interpretação dos sonhos, sua leitura parecerá extremamente insatisfatória àqueles que não entendem os pressupostos. Em vez do esclarecimento buscado, eles só encontrarão motivos de perplexidade nestas páginas e certamente se inclinarão a projetar a causa dessa perplexidade no autor e a declará-lo fantasioso. Na realidade, essa perplexidade está ligada aos fenômenos da própria neurose. Sua presença ali só é ocultada por nossa familiaridade médica com os fatos e ressurge a cada tentativa de explicá-los. Só seria possível eliminá-la por completo se conseguíssemos rastrear cada elemento da neurose até fatores com que já estivéssemos familiarizados. Mas tudo indica, ao contrário, que seremos levados pelo estudo das neuroses a fazer muitas novas suposições, que depois se converterão pouco a pouco em objeto de um conhecimento mais seguro. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. Todavia, seria errôneo supor que os sonhos e sua interpretação ocupam em todas as psicanálises uma posição tão destacada quanto neste exemplo. Se o presente caso clínico parece tão privilegiado no que tange à utilização dos sonhos, em outros aspectos se revelou mais precário do que eu teria desejado, mas suas deficiências prendem-se justamente às circunstâncias que possibilitaram sua publicação.
Como já disse, eu não teria sabido como lidar com o material do relato de um tratamento que se tivesse estendido por um ano inteiro. Este relato, que cobre apenas 3 meses, pode ser rememorado e revisto, mas seus resultados permanecem incompletos em mais de um aspecto. O tratamento não prosseguiu até alcançar a meta prevista, tendo sido interrompido por vontade da própria paciente, depois de chegar a certo ponto. Nessa ocasião, alguns dos enigmas do caso não foram sequer abordados, e outros se haviam esclarecido de maneira incompleta. Ao passo que, se o trabalho tivesse prosseguido, teríamos, sem dúvida, avançado em todos os pontos até o mais completo esclarecimento possível. Assim, só posso oferecer aqui um fragmento de análise. Os leitores familiarizados com a técnica de análise exposta nos estudos sobre a histeria, Breuer e Freud, 1895, talvez fiquem surpresos por não ter sido possível em 3 meses encontrar uma solução completa, ao menos, para os sintomas abordados. E isso tornará compreensível mediante minha explicação de que, desde os estudos, a técnica psicanalítica sofreu uma revolução radical. Naquela época, o trabalho, entre colchetes, de análise partia dos sintomas e visava a esclarecê-los um após o outro. Desde então, abandonei essa técnica por achá-la totalmente inadequada para lidar com a estrutura mais fina da neurose. Agora deixo que o próprio paciente determine o tema do trabalho cotidiano, e assim parto da superfície que seu inconsciente ofereça a sua atenção naquele momento. Mas desse modo, tudo que se relaciona com a solução de determinado sintoma emerge em fragmentos, entremeados com vários contextos e distribuído por épocas amplamente dispersas. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica é muito superior à antiga e é incontestavelmente a única possível. Ante o caráter incompleto de meus resultados analíticos, não me restou senão seguir o exemplo daqueles descobridores que têm a felicidade de trazer à luz do dia, após longo sepultamento, as inestimáveis, embora mutiladas, relíquias da antiguidade. Restaurei o que faltava segundo os melhores modelos que me eram conhecidos de outras análises, mas, como um arqueólogo consciencioso, não deixei de assinalar em cada caso o ponto onde minha construção se superpõe ao que é autêntico. A outra espécie de deficiência que eu mesmo introduzi intencionalmente é que, em geral, não reproduzi o trabalho interpretativo a que as associações e comunicações da paciente tiveram de ser submetidas, expondo apenas seus resultados. A parte, os sonhos, portanto, a técnica do trabalho analítico só foi
revelada em muitos poucos pontos. Ocorre que meu objetivo nesse caso clínico era demonstrar a estrutura íntima da doença neurótica e o determinismo de seus sintomas. Só levaria a uma inextricável confusão se eu tentasse ao mesmo tempo cumprir também a outra tarefa. Para a fundamentação das regras técnicas, a maioria das quais foi descoberta de maneira empírica, seria preciso coligir material de muitos casos clínicos. Contudo, não se deve imaginar que foi particularmente grande a abreviação produzida pela omissão da técnica neste caso. Justamente a parte mais difícil do trabalho técnico nunca entrou em jogo com essa paciente, pois o fator da transferência, considerado no final do caso clínico, não foi abordado durante o curto tratamento. De uma terceira espécie de deficiência nesse relato, nem a paciente nem o autor têm culpa. Ao contrário, é óbvio que um único caso clínico, ainda que fosse completo e não desse margem a nenhuma dúvida, não poderia dar resposta a todas as questões levantadas pelo problema da histeria. Não pode dar-nos conhecimento de todos os tipos dessa doença, nem de todas as formas da estrutura interna da neurose, nem de todas as espécies possíveis de relação entre o psíquico e o somático encontradas na histeria. Não é justo esperar de um único caso mais do que ele pode oferecer. E quanto aos que até agora não quiseram acreditar na validade universal e sem exceções da etiologia psicossexual da histeria, eles dificilmente ficarão convencidos disso tomando conhecimento de um único caso clínico. Melhor fariam em adiar seu julgamento até adquirirem por seu próprio trabalho o direito de ter uma convicção.